A noite estava calma na pequena cidade, mas dentro da emergência do hospital, a tensão era palpável. As luzes fluorescentes iluminavam os corredores, refletindo o brilho frio de uma madrugada sem fim. A enfermeira, já acostumada com as movimentações apressadas do turno da noite, não esperava mais um paciente naquela hora. Mas quando a porta se abriu, ela viu uma jovem entrando, visivelmente tensa, seus olhos lacrimejando de dor. "Está bem, moça?", perguntou a enfermeira, olhando-a com preocupação. "Você está com dor?" A jovem assentiu, tentando controlar as lágrimas, mas não conseguia disfarçar a agonia. Ela tinha apenas 21 anos, mas sua expressão mostrava algo mais profundo, como se o peso de sua dor fosse algo que ela tivesse carregado por muito tempo. Ela segurava o lado esquerdo do peito, onde as dores eram mais intensas. "Preciso de ajuda. Não sei mais o que fazer", disse a jovem com a voz embargada, enquanto se sentava em uma cadeira próxima à recepção. A enfermeira rapidamente acionou a equipe médica. A jovem estava em evidente sofrimento, mas sua presença era tranquila. Algo em seus olhos parecia esconder algo que ela não queria ou não conseguia revelar. Em poucos minutos, o médico de plantão apareceu, um homem experiente chamado Dr. Lucas. Ele se aproximou, observando a jovem com uma expressão focada. "Qual é o seu nome?", perguntou ele, tentando calmá-la. "Larissa", ela respondeu, sua voz tremendo. "Larissa, precisamos saber o que está acontecendo. Quando as dores começaram?" "Há muito tempo. Mas hoje está pior", disse ela, com uma expressão distante, como se estivesse revivendo algo. "Tenho me sentido fraca, com falta de ar e dores intensas no peito." O médico franziu a testa, observando a jovem com mais cuidado. Ele conhecia os sinais e sabia que aquilo não era uma simples crise de ansiedade ou uma dor passageira. Algo mais sério estava acontecendo, e ele precisava agir rápido. "Vamos fazer alguns exames, ok?", disse o Dr. Lucas, gentilmente. "Não se preocupe, vamos descobrir o que está acontecendo." Enquanto o médico a conduzia até a sala de exames, Larissa olhou para ele e, pela primeira vez, a máscara de serenidade que ela mantinha começou a cair. Lágrimas começaram a escorrer de seus olhos, mas ela não parecia se importar. Ela estava cansada de lutar sozinha. Eu tenho medo", disse ela, em um sussurro. O médico a observou por um momento antes de responder. "Entendo. Mas você não está sozinha. Vamos cuidar de você." Os exames foram rápidos, mas a tensão no ar era palpável. A enfermeira se afastou para dar espaço aos médicos, mas não conseguiu esconder sua preocupação. Larissa parecia uma jovem comum, mas havia algo naquela dor que indicava muito mais do que um simples problema de saúde. Finalmente, depois de alguns minutos, o Dr. Lucas entrou na sala, com uma expressão grave. Ele sabia que não podia adiar mais a verdade, mas não imaginava que aquilo seria tão difícil de dizer. "Larissa, os resultados mostram algo que precisamos discutir imediatamente", começou ele, com a voz suave. "Você está com uma condição rara. Uma doença cardíaca que tem afetado seu corpo de forma muito grave. Eu não quero te assustar, mas isso significa que você precisa de um tratamento urgente." Larissa olhou para ele, mas não parecia surpresa. Ela já sabia. Seus olhos estavam secos agora, como se ela tivesse aceitado a sentença que o mundo parecia lhe ter imposto. Ela não era uma garota frágil, mas por dentro, seu coração estava partido há muito tempo. "Eu sabia", disse ela, sua voz quase inaudível. "Eu sabia que algo estava errado. Mas eu não sabia o que fazer. Não queria que ninguém soubesse. Não queria ser vista assim." O médico não sabia como responder, mas a jovem continuou. "Eu tenho vivido com isso há anos. Sempre tentando fingir que estava bem. Mas agora, chegou o momento em que eu não posso mais esconder", ela disse, a voz embargada, mas firme. "Eu fui diagnosticada há muito tempo, mas eu sabia que não teria muito tempo. Eu só queria viver o suficiente para me sentir livre, para ver o mundo de uma forma que nunca pude antes." Dr. Lucas ficou em silêncio, tocado pela coragem de Larissa, mas ao mesmo tempo, seu coração se apertou. Ele sabia que ela estava diante de uma batalha difícil,
e que o tempo era uma questão crucial. Larissa, você é muito forte, ele disse, com um olhar de empatia. Não vamos desistir de você. Vamos fazer tudo o que for possível para ajudar. Ela sorriu fracamente, mas suas palavras eram como um suspiro de alívio, como se a dor que ela carregava há tanto tempo finalmente estivesse sendo compartilhada. Mas havia algo que ela ainda não havia revelado completamente. Eu tinha um sonho, disse ela, com os olhos marejados. Eu queria ver o mar. Eu queria sentir a brisa do oceano. Mas agora, eu só espero poder estar com minha mãe novamente. Ela sempre me disse que o mar é o lugar onde as almas encontram paz. Eu só queria ter essa paz. As palavras de Larissa foram como um golpe de realidade para todos que estavam presentes na sala. Era uma jovem cheia de sonhos, com um futuro roubado por uma doença cruel. Mas o que ela queria mais do que tudo era encontrar paz. Os médicos e enfermeiros estavam comovidos. O hospital, que antes parecia um lugar frio e impessoal, se transformou em um ambiente de empatia e compaixão. Eles sabiam que Larissa estava enfrentando uma luta difícil, mas a sua coragem e sua sinceridade os inspiravam. O que ninguém sabia, no entanto, era que o maior presente de todos seria algo inesperado, algo que mudaria a vida de Larissa para sempre. Enquanto Larissa descansava na cama do hospital, o Dr. Lucas refletia sobre as palavras que ela havia dito. Ele não conseguia parar de pensar na maneira como ela havia enfrentado sua condição, sem nunca buscar ajuda, como se estivesse carregando o peso do mundo sozinha. Algo sobre ela não se encaixava. Era como se sua dor tivesse sido escondida por anos, sem que ninguém soubesse. Após o exame inicial e a conversa com Larissa, o Dr. Lucas sabia que algo mais precisava ser feito. Não seria fácil, mas ele estava determinado a ajudá-la da melhor forma possível. Ele sabia que precisava fazer mais perguntas, encontrar mais respostas. No entanto, ao se aproximar de Larissa na manhã seguinte, ele foi interrompido por uma enfermeira que entrou apressada na sala. Ela segurava uma carta. Dr. Lucas, essa carta foi entregue para Larissa enquanto ela estava em repouso. É de alguém muito importante, disse ela, entregando a carta com um olhar preocupado. O médico franziu o senho, estranhando a situação. Uma carta? De quem seria? Deixe-me dar uma olhada, disse ele, enquanto começava a abrir o envelope. Quando a carta foi retirada, ele viu que estava endereçada a Larissa. O envelope não tinha remetente, mas a caligrafia era delicada, quase poética. O médico começou a ler em silêncio, enquanto as palavras na carta faziam seu coração bater mais rápido. Larissa, dizia a carta, sinto muito por tudo que você tem enfrentado. Quero que saiba que você nunca esteve sozinha. Desde o momento em que você nasceu, houve algo mais profundo que você não pôde entender. Sua vida não foi por acaso. As palavras pareciam um mistério, e o médico se sentiu invadido por uma sensação estranha, como se a vida de Larissa fosse ainda mais complexa do que ele imaginava. Continuou a ler. Sei que você sempre se sentiu diferente, mas você tem o direito de saber a verdade. Eu não pude contar antes, mas você é mais forte do que qualquer um poderia imaginar. Você sempre teve uma missão que vai além do que seus olhos podem ver. Por favor, não desista. Há algo mais para você, Larissa. Algo muito maior do que qualquer dor que você esteja sentindo. Você só precisa acreditar. O médico olhou para Larissa, que ainda estava dormindo, com uma expressão serena, mas ao mesmo tempo com um leve franzir na testa. Ele sentiu uma onda de curiosidade e, ao mesmo tempo, um sentimento de responsabilidade. Aquela carta tinha algo muito importante a dizer. Mas o quê? Isso é incrível, disse o Dr. Lucas em voz baixa, como se falando consigo mesmo. Ele sabia que precisaria saber mais, entender por que alguém escreveria uma carta tão misteriosa e, mais importante, o que essa missão mencionada significava para Larissa. Naquele momento, Larissa acordou, e ao perceber que o médico estava lendo a carta, ela olhou para ele com os olhos cheios de desconfiança. — Você leu minha carta? Perguntou Larissa com a voz baixa, mas firme. Eu estava tentando entender, disse o médico, se sentindo culpado por violar sua privacidade. Mas agora eu preciso entender o que isso significa.
Larissa, o que você quer dizer com missão? O que está acontecendo com você? Larissa ficou em silêncio por um momento, encarando o médico. Ela sabia que o segredo precisava ser revelado. Mas ela também sabia que seria difícil. Depois de um suspiro profundo, ela finalmente falou. Eu sou filha de alguém muito importante. Não uma pessoa comum, Dr. Lucas. Meu pai, ele é um homem poderoso. Ele tem uma missão secreta, e desde que nasci, eu fui envolvida nessa missão sem nem perceber. Eu sou uma espécie de peça-chave. Eu nunca entendi completamente, mas agora eu sei que é isso que me mantém viva. O médico ficou estupefato. A jovem diante dele, com suas palavras tão simples, parecia ter uma vida ligada a algo muito maior do que ele poderia imaginar. Ela não era apenas uma jovem doente, mas alguém que, de alguma forma, estava conectada a um mistério profundo. Mas você não quer isso, não é mesmo? Perguntou o médico suavemente, tentando entender. Não. Eu não escolhi isso. Mas eu fui criada para carregar esse fardo, respondeu ela com a voz trêmula. E agora, estou pagando o preço por ser parte de algo que não compreendo totalmente. Eu só queria uma vida simples, Dr. Lucas. O médico estava começando a entender. As palavras de Larissa estavam carregadas de dor, de uma tristeza profunda que ela havia escondido de todos por tanto tempo. Mas agora, ela estava revelando um segredo que poderia mudar tudo. Havia algo mais sobre ela, algo que ninguém sabia, algo que a conectava com um destino que ela ainda não compreendia completamente. Larissa, nós vamos investigar isso. Não importa o que você tenha que enfrentar. Você não está sozinha nessa, disse Dr. Lucas com um tom resoluto. Eu só espero que seja o suficiente, disse Larissa com um olhar distante. Porque, se não for, não sei o que será de mim. A revelação de Larissa deixou o médico com mais perguntas do que respostas, mas ele sabia que agora ele tinha um novo objetivo: ajudar aquela jovem a entender seu passado, seu presente e o que mais ela tinha pela frente. O dia amanheceu nublado, como se o próprio céu sentisse a tensão que pairava no ar. Dr. Lucas não conseguia tirar as palavras de Larissa da cabeça. A revelação sobre sua ligação com uma missão secreta e seu pai misterioso havia abalado tudo o que ele acreditava ser verdade sobre ela. Agora, ele sabia que a jovem estava envolvida em algo muito maior do que simples doenças físicas. Mas o que seria esse destino que ela mencionara? E por que ela estava sofrendo tanto? Na manhã seguinte, Dr. Lucas decidiu que precisava de mais informações. Ele sabia que Larissa estava guardando mais segredos, e ele estava determinado a ajudá-la a desvendar tudo. Ele entrou na sala de arquivos do hospital e começou a vasculhar os documentos de Larissa. Mas, para sua surpresa, não havia muitas informações. Era como se a jovem tivesse sido invisível para os registros. Como alguém com um passado tão misterioso poderia passar despercebido? Enquanto folheava os papéis, uma enfermeira entrou na sala, interrompendo seus pensamentos. Dr. Lucas, precisamos de você na sala 210. É a Larissa. Ela pediu para vê-lo, disse ela, com uma expressão preocupada. O médico rapidamente deixou os arquivos para trás e correu até o quarto de Larissa. Quando entrou, encontrou-a deitada na cama, com os olhos fechados e uma expressão distante, como se estivesse presa em um mundo só dela. Ao vê-lo, ela forçou um sorriso. Você conseguiu descobrir algo? Perguntou ela, quase em um sussurro. Dr. Lucas sentou-se ao lado dela, sentindo o peso de suas palavras. Larissa, eu procurei, mas as informações sobre você são muito limitadas. É como se o seu passado estivesse escondido, como se algo quisesse apagar o que você realmente é. Larissa olhou para ele, seus olhos brilhando com uma mistura de medo e tristeza. Eu sei. Mas você não vai encontrar nada nos registros. O que está acontecendo comigo não é algo que pode ser lido em um arquivo. É algo mais profundo. Algo que está comigo desde o dia em que nasci. O médico ficou em silêncio por um momento, tentando processar tudo o que ela acabará de dizer. Ele sabia que não podia forçar Larissa a contar mais, mas a sensação de que algo estava prestes a acontecer o inquietava. Você não precisa passar por isso sozinha.
Eu vou ajudar você, Larissa. Se você me permitir, podemos descobrir a verdade juntos. Larissa fechou os olhos, como se estivesse tentando reunir forças para falar. Quando finalmente abriu os olhos, ela parecia mais decidida. Dr. Lucas, eu não posso mais carregar esse segredo. Eu preciso contar a verdade. Mas só se você prometer que vai me ajudar a entender. Prometa que você não vai me abandonar, não importa o que eu diga. O médico segurou a mão dela com firmeza, sentindo a dor e a ansiedade em seu toque. Eu prometo, Larissa. Vou estar com você o tempo todo. Você não está sozinha. Larissa respirou fundo e, com a voz embargada, começou a contar sua história. Quando eu era pequena, fui levada de um orfanato. Fui adotada por uma família que não sabia de nada sobre mim. Eu cresci acreditando que era apenas mais uma garota comum. Mas, conforme fui envelhecendo, as coisas começaram a mudar. Eu comecei a ter sonhos estranhos, pesadelos sobre um homem que eu nunca vi, mas que parecia saber tudo sobre mim. Eu vi rostos que nunca conheci, ouvi vozes que pareciam me chamar. E então, eu descobri que esse homem era meu pai. Ele é um agente secreto. E a missão dele era me proteger. Dr. Lucas ouviu atentamente, sentindo o peso de cada palavra. Mas por que você não sabia disso? Porque ele não estava com você. Larissa olhou para ele com uma expressão vazia. Meu pai foi forçado a me deixar para me proteger. Ele não queria que eu fosse envolvida em algo tão perigoso. Mas eu sou parte de algo maior, Dr. Lucas. Algo que ele não podia controlar. O médico agora estava completamente absorvido pela história de Larissa. Ele sentiu uma onda de empatia e tristeza. Mas por que você está sofrendo tanto? O que está acontecendo com você? Larissa olhou para ele com os olhos cheios de dor. Porque meu pai foi embora e eu fiquei sozinha. Sozinha com o peso de uma missão que eu não pedi. E agora, minha saúde está se deteriorando, porque esse destino está me consumindo. Eu não sei quanto tempo eu tenho, Dr. Lucas. Mas estou tentando lutar. Dr. Lucas sentiu uma lágrima escorrer de seu rosto. Ele sabia que o que ela estava dizendo era verdade. Larissa estava lutando contra algo muito maior do que uma doença. Ela estava lutando contra seu destino, e isso estava a destruindo. Larissa, eu prometo que vou te ajudar a lutar. Vamos descobrir o que realmente está acontecendo. E vamos fazer isso juntos. Ela sorriu fracamente, sentindo um pouco de alívio. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu que não estava sozinha. O ambiente no hospital estava mais pesado do que nunca. Dr. Lucas, agora completamente envolvido na história de Larissa, não sabia o que esperar a seguir. Ele havia prometido que iria ajudá-la, mas como poderia ajudá-la a lidar com um segredo tão grandioso, tão devastador? Como alguém como ela poderia ter sido colocada no centro de uma missão secreta sem saber de sua verdadeira origem? Dr. Lucas sentia que o tempo estava se esgotando para Larissa, mas ele ainda não sabia a verdadeira extensão do perigo que a aguardava. Decidido a ir além e entender mais sobre o passado de Larissa, ele começou a procurar por informações sobre sua adoção. Ele sabia que havia algo que ela não havia lhe contado completamente. Algo crucial que poderia mudar tudo. Com a permissão dela, Dr. Lucas procurou por registros de adoção no hospital, mas o que ele encontrou foi surpreendente. Havia um conjunto de documentos lacrados, marcado com um selo confidencial. Com o coração batendo forte, ele vasculhou os arquivos, ciente de que estava prestes a descobrir algo que poderia mudar toda a vida de Larissa. Encontrou um relatório antigo, datado de 18 anos atrás. O que ele leu fez sua mente disparar em um turbilhão de perguntas. Larissa, de origem desconhecida, foi encontrada abandonada em um hospital de emergência, ainda recém-nascida. Nenhuma informação sobre os pais foi encontrada. O nome da criança foi dado em homenagem à enfermeira que a encontrou. Dr. Lucas parou de ler. Algo não fazia sentido. Se Larissa havia sido encontrada abandonada, como ela sabia tanto sobre o seu pai e sua missão secreta? Havia algo ali que ele ainda não entendia,
Mas o seu instinto lhe dizia que a chave para o mistério estava mais próxima do que ele imaginava. Na mesma pasta, ele encontrou outro documento, marcado com um alto sigilo. Ele abriu e leu: Relatório: Proteção de agente secreto. A criança, Larissa, tem potencial para ser parte de um projeto altamente confidencial. Embora seu destino tenha sido ocultado, ela tem uma linhagem que a conecta diretamente a uma operação secreta internacional. Recomenda-se que ela seja observada, mas nunca envolvida diretamente. Dr. Lucas se sentou, atordoado. Ele sentiu o peso de cada palavra. A jovem mulher que ele conhecera, com sua história de dor e solidão, era mais do que aparentava. Ela estava conectada a uma rede de segredos que eram mais poderosos do que ele poderia imaginar. Enquanto ele tentava processar a informação, Larissa entrou na sala, parecendo mais frágil do que nunca. Ela olhou para ele com uma expressão cheia de apreensão. Você encontrou algo, Dr. Lucas? O médico respirou fundo, sentindo o impacto do que acabará de descobrir. Larissa, seu passado está mais complicado do que imaginávamos. Aparentemente, você tem uma ligação com um projeto secreto e seu pai. Ele está envolvido em algo muito maior do que você pensava. Ela fechou os olhos por um momento, como se soubesse que isso estava vindo. Eu sabia. Eu só não queria que você soubesse, porque tudo isso vai te colocar em perigo. Eu tentei viver uma vida normal, mas sempre estive sendo observada. Meu pai me deixou aqui para me proteger, e mesmo assim, a sombra do que ele é nunca me deixou. Dr. Lucas estava sem palavras. Ele não conseguia mais distinguir onde a verdade terminava e a mentira começava. Mas você está em perigo, Larissa. Esse projeto, seu pai. Eles não vão parar até que encontrem você. Larissa olhou para ele com um semblante de preocupação e esperança. Eu sei. E eu não sei quanto tempo eu tenho. Mas preciso saber a verdade, Dr. Lucas. Não posso continuar vivendo assim. Eu preciso entender por que sou parte disso, porque meu pai me deixou. E o que vai acontecer comigo? O médico não podia mais ignorar a profundidade da situação. Ele sabia que a busca pela verdade agora era uma corrida contra o tempo. E, ao mesmo tempo, ele sentia uma pressão imensa para proteger Larissa, independentemente do que acontecesse. Larissa, juntos vamos descobrir tudo. E vamos acabar com esse segredo. Você não está mais sozinha. Agora, eu vou te ajudar a encontrar seu pai e entender o que está acontecendo. Ela sorriu, mas havia uma tristeza em seus olhos. Eu espero que você esteja certo, Dr. Lucas. Porque, se não conseguir, não sei o que mais pode acontecer comigo. O médico a olhou com um olhar determinado. Eu vou te ajudar. E juntos, vamos enfrentar o que vier pela frente. O tempo estava se esgotando. Dr. Lucas e Larissa haviam se unido para enfrentar os mistérios do passado da jovem mulher. Embora a situação fosse cada vez mais complexa, o médico estava decidido a desvendar tudo. Ele sabia que quanto mais tempo passasse, mais perigoso seria para Larissa. A busca pela verdade estava em um ponto crítico. Eles haviam começado a investigar uma possível conexão entre Larissa e um projeto internacional altamente confidencial. De acordo com os documentos que Lucas encontrara, ela era mais do que uma simples jovem com uma história de abandono. Ela estava ligada a algo muito maior, algo que até aquele momento ela mesma não compreendia completamente. E, ao que tudo indicava, esse segredo a colocava em grave perigo. Após muitas semanas de investigações, Dr. Lucas e Larissa finalmente localizaram uma pista importante. Em um arquivo perdido no porão do hospital, haviam encontrado uma série de mensagens criptografadas, possivelmente deixadas por seu pai, um agente infiltrado em uma missão secreta. Essas mensagens indicavam um local específico, uma cidade distante, onde Larissa deveria ir para encontrar as respostas para sua vida. Mas havia um problema. A cidade não aparecia em nenhum mapa oficial. Isso indicava que, de alguma forma, as autoridades estavam tentando manter o local e seu conteúdo em total sigilo. A tensão aumentava à medida que os dois planejavam a viagem, conscientes de que a qualquer momento poderiam ser seguidos ou interceptados por aqueles que queriam manter o segredo enterrado.
Quando chegaram ao local, uma pequena cidade costeira, Larissa estava nervosa. Ela nunca havia se sentido tão exposta, tão vulnerável. Aquele lugar parecia quase desabitado, mas uma sensação de que algo grande estava prestes a acontecer pairava no ar. O cheiro de sal no vento e o som das ondas quebrando contra as pedras não eram suficientes para acalmá-la. Algo estava prestes a mudar de maneira drástica. Dr. Lucas a acompanhava, mantendo-se ao lado dela. Eles caminhavam por ruas vazias, os olhos atentos a qualquer movimento suspeito. Finalmente, chegaram a um antigo prédio, parcialmente destruído, mas com sinais de que ainda era habitado. Era ali que as mensagens indicavam que deveriam ir. Mas, antes que pudessem entrar, a porta se abriu lentamente, revelando uma figura misteriosa. Era um homem de idade avançada, mas com uma presença que transmitia autoridade e poder. Seus olhos pareciam carregar um segredo que ele não queria dividir com ninguém. Ele olhou para Larissa e, com um suspiro profundo, disse: "Você finalmente chegou." Larissa e Dr. Lucas ficaram em silêncio. Eles não sabiam como reagir. O homem se aproximou e, de forma inesperada, disse: "Eu sou o responsável por sua segurança, Larissa. E o seu pai, bem, ele foi forçado a te deixar. Não por querer, mas porque ele sabia que a sua vida estava em risco. Ele te protegeu da única maneira que podia. Agora, tudo o que você precisa fazer é confiar em mim." Larissa estava atônita. Sua mente estava cheia de perguntas, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, o homem a interrompeu. "Você não pode mais fugir do seu destino, Larissa. O que você tem em suas veias é mais valioso do que qualquer coisa que você imagina. Mas, ao mesmo tempo, é perigoso. E há aqueles que farão de tudo para obter o controle sobre você. Seu pai fez a escolha mais difícil de todas. Ele te entregou para sua própria proteção." Os olhos de Larissa começaram a se encher de lágrimas. "Eu nunca soube de nada disso. Eu fui deixada para trás, sem nenhuma explicação." O homem deu um passo à frente e, com um olhar profundo, disse: "Agora você sabe a verdade. E, infelizmente, isso significa que não há volta. Eles vão vir atrás de você. Eles vão tentar te destruir." Dr. Lucas observava tudo em silêncio, ciente de que estavam em um ponto crucial. Ele sabia que esse momento poderia mudar tudo. Ele precisava agir rápido, antes que Larissa fosse colocada em mais perigo. "Quem são eles?" perguntou Dr. Lucas, com a voz tensa. O homem olhou para o médico, como se o avaliando, antes de responder. "Os mesmos que estavam atrás de Larissa quando ela foi deixada no hospital. Eles são poderosos. E não vão parar até que a possuam. A única chance dela, de todos nós, é sair daqui e ir para um lugar seguro. Mas para isso, precisamos agir agora." Larissa não conseguia processar completamente o que estava acontecendo. Mas uma coisa ela sabia: sua vida nunca mais seria a mesma. Ela estava prestes a mergulhar em um mundo de mentiras, traições e conspirações, tudo por causa de um segredo que ela nem sabia que existia. "Então, o que devemos fazer?" perguntou ela, a voz firme, mas carregada de medo. O homem olhou para ela com um semblante sério. "A única coisa que podemos fazer agora é correr. Porque a verdade vai te consumir se não tomarmos uma atitude imediata." Dr. Lucas concordou. Eles não tinham mais tempo. O futuro de Larissa estava em jogo, e os riscos nunca foram tão altos. Os dias que se seguiram ao encontro com o homem misterioso foram carregados de tensão e incerteza. Larissa e Dr. Lucas estavam cientes de que sua única opção agora era correr. Eles haviam descoberto demais, e a verdade estava prestes a desmoronar sobre eles de uma maneira que nenhum dos dois poderia prever. Após a conversa com o homem, Larissa sentia o peso de uma responsabilidade que jamais imaginara carregar. Ela sabia que suas descobertas estavam ligadas a algo muito maior e que sua vida estava prestes a mudar de forma irrevogável. Mas, ao mesmo tempo, sentia uma raiva crescente. Por que seu pai teve que escondê-la dessa maneira? Por que ela teve que crescer sem saber a verdade? Esses pensamentos a consumiam a cada instante. Enquanto se preparavam para deixar o local,
o homem misterioso lhe deu um último conselho. Você está prestes a descobrir algo que vai te destruir, Larissa. Mas, lembre-se, você tem o poder de decidir seu destino. Não deixe ninguém controlar você. Essas palavras ecoavam em sua mente enquanto ela e Dr. Lucas partiam. Eles não tinham para onde ir, mas sabiam que não poderiam voltar atrás. A única opção era seguir em frente, ainda que com medo do que poderiam encontrar. À medida que caminhavam pelas ruas desertas da pequena cidade costeira, Larissa começou a perceber que estava sendo observada. Olhou para o lado e viu figuras escuras se aproximando. Eram pessoas que pareciam conhecer seus passos. E, quando um deles deu um passo à frente, Larissa soube que algo estava prestes a acontecer. Larissa, disse a voz suave de um homem que se aproximava. Você não deveria estar aqui. Era o mesmo homem que havia aparecido no hospital, o que tinha deixado as mensagens criptografadas para ela. Ele a observava com uma expressão de preocupação. Você não entende o perigo que está correndo. Eles sabem onde você está e não vão parar até te pegar. Larissa engoliu em seco. Quem são essas pessoas? O que querem comigo? O homem olhou para ela com um olhar grave. Eles são uma organização secreta que vem operando nas sombras há décadas. Eles sabem de tudo sobre você, sobre seu pai. E vão fazer de tudo para conseguir o que querem. Antes que Larissa pudesse responder, uma nova figura apareceu. Era uma mulher alta e imponente, com uma postura que exalava autoridade. Ela se aproximou com um sorriso enigmático. Larissa, você está em perigo, mas há uma maneira de escapar disso tudo, disse a mulher com uma voz suave, mas cheia de intensidade. Você tem escolhas a fazer. Agora, mais do que nunca, precisa entender que seu destino não está selado. Você é a chave para um segredo muito maior. Larissa sentiu um arrepio na espinha. O que está acontecendo? Porque tudo isso está acontecendo comigo. A mulher a observou por um momento, como se estivesse avaliando sua reação. Porque você tem algo que todos querem. Algo que foi colocado em você antes mesmo de seu nascimento. Seu pai sabia disso, e por isso fez o que fez. Ele te escondeu, mas agora a verdade está vindo à tona. Dr. Lucas, que havia permanecido em silêncio até então, deu um passo à frente. O que isso significa? O que ela tem? O que está envolvido nisso tudo? A mulher virou-se para ele, com um olhar sério. O que Larissa tem em seu interior é mais valioso do que qualquer coisa que vocês possam imaginar. Mas isso também a coloca em risco. O segredo dela pode mudar o curso da história. Ela precisa decidir agora se vai continuar lutando por sua vida ou se renderá ao destino que outros escolheram para ela. Larissa estava atordoada. A cada nova palavra, mais perguntas surgiam em sua mente. Mas uma coisa estava ficando cada vez mais clara. Ela estava no centro de algo muito maior do que poderia compreender. E a única coisa que sabia com certeza era que, fosse o que fosse, ela não poderia mais voltar atrás. Eu não sei o que fazer, disse Larissa, a voz trêmula, mas firme. Mas eu não vou deixar que eles me controlem. Eu quero saber a verdade. Eu vou lutar. A mulher sorriu levemente. Isso é o que você precisa entender, Larissa. A luta não será fácil. Mas, ao final, você terá o controle da sua própria vida. Agora, siga-me. Há mais a ser revelado. E você não vai conseguir escapar do seu destino, mas pode escolher como enfrentá-lo. Larissa olhou para Dr. Lucas, que a observava com uma expressão de apoio, embora também estivesse claramente preocupado. Eles sabiam que, ao seguir aquela mulher, estavam entrando em um território desconhecido. Mas agora, mais do que nunca, era tarde demais para voltar atrás. Eles seguiram a mulher, que os conduziu até uma velha construção, onde a verdade final estava prestes a ser revelada. Mas Larissa sabia que, ao entrar ali, nada seria como antes. Ela estava prestes a descobrir o segredo mais profundo de sua vida, e as consequências seriam devastadoras.